Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:02, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram, eu te convido para curtir os nossos canais na internet, as nossas páginas, acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. E faça suas perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 ou 5052-5555. Hoje, quinta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, hoje com o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento os nossos convidados desta edição do Gente que Fala de hoje, aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens no estúdio, o Procurador de Justiça aposentado, Dr. José Ricardo Vieira de Freitas, associado ao MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. José Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Obrigado. Bom dia. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar a gentileza aqui do nosso convite. Também conosco a advogada, a doutora Zildete Leal. Seja bem-vinda, Zildete. Obrigada, agradeço o convite ao doutor Roberto Liviano e ao programa também, Gente que Fala, do qual eu acompanho sempre que posso, pelas redes sociais, pelo Facebook e recomendo. E ainda com a gente o publicitário Fernando Lotto, consultor sênior da ABCV, a Associação Brasileira de Ciências da Vida, da ABIAD, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais, e da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Fernando, bem-vindo ao programa Gente que Fala. Obrigado, Mauro. Bom dia a todos, aos colegas e aos telespectadores que nos acompanham. Antes aqui do nosso primeiro tema, da nossa conversa, aqui eu vou fazer uma nota. O programa Gente que Fala lamenta com muito pesar a morte do jornalista Saulo Gomes, que aconteceu ontem em Ribeirão Preto. Ele estava com 91 anos de idade, foi vítima de um infarto. Saulo Gomes foi o primeiro apresentador do Gente que Fala. Começou conosco nessa jornada desde a sua criação, sempre com grande talento, disposição, isso há 19 anos. Querido, já saudoso amigo, agora atuou na Rádio Continental do Rio de Janeiro, na TV Tupi, TV Rio Preto, Rádio A Voz do Oeste, TV Brasil Oeste de Cuiabá e na Rádio Capital, sendo um dos mais brilhantes jornalistas da sua geração. O enterro ocorreu hoje de manhã na cidade de Ribeirão Preto, onde o Saulo Gomes morava, e aos familiares, os nossos sentimentos, os votos de paz, conforto, ao amigo Saulo Gomes, toda a nossa saudade, o carinho e a eterna admiração do programa Gente que Fala. Dito isso, vamos ao nosso primeiro tema de hoje, que está em todos os jornais, é o tema que todos estão falando. O Supremo Tribunal Federal fará hoje o terceiro dia de julgamento sobre a validade da prisão após condenação em segunda instância. Até agora, 4 ministros já votaram. Marco Aurélio votou contra, Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso votaram a favor. Desde a Constituição de 1988, as penas eram executadas conforme a decisão dos juízes. Em 2009, o Supremo decidiu por cumprir o artigo 5º, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Em 2016, o STF reviu a regra, autorizando a prisão após a segunda instância. E agora pode chegar a uma 4ª decisão sobre o mesmo assunto. Faltam 7 votos ainda, e por isso o terceiro dia de julgamento, os votos dos ministros, da ministra Rosa Weber, do ministro Luiz Fux, da ministra Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. José Ricardo, tudo isso por conta do artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Essas ações que estão sendo julgadas pelo Supremo foram impetradas pelo PCdoB, pela OAB e pelo Patriotas. Enfim, muita gente entendendo que não cabe a prisão em segunda instância porque este artigo não fala em prisão.
Em 1988, quando a Constituição foi promulgada, ou foi feita lá na Assembleia Constituinte, o legislador da época não previu não tinha como prever que esse artigo daria interpretação para vários lados? Dá interpretação para vários lados. Esse aqui é o problema maior, e eu diria assim, que qualquer que seja o resultado, ele não pode ser tido como algo estranho, pelo menos não no mundo jurídico. E eu explico. Na realidade, o nascedouro, vamos dizer assim, da questão de quando prender, ele não é só quando prender, na realidade, é o sistema processual, não é? Porque, vamos dizer assim, nós tínhamos um sistema inquisitorial que vem da Inquisição mesmo, onde, na realidade, o acusado tinha que provar a sua inocência, e não o acusador provar a culpa. Nós mudamos para um juízo de culpabilidade. O juízo de culpabilidade cabe àquele que acusa provar a culpa. Não há na Constituição brasileira um termo expresso do direito ao duplo grau de jurisdição, mas tem do devido processo legal. O devido processo legal, por consequência, ele garante o duplo grau de jurisdição, ele garante a ampla defesa, o contraditório. A maioria dos países e tratados internacionais preocupados, primeiro, com o sistema de que a acusação tem que comprovar a culpa e que tem que se dar direito a pelo menos 2 graus de jurisdição, não é? Colocar esse princípio que uns chamam de presunção de inocência, outros de princípio de presunção de não culpabilidade, e outros dizem que falar um nome ou outro não tem a menor diferença, não teria consequência, né? Pensando em se garantir pelo menos o duplo grau de jurisdição, não é? E assim está no Pacto de São José da Costa Rica, está nas constituições da Europa Ocidental como um todo, quase todas as constituições da Europa Ocidental, em tratados internacionais, está assim, inclusive, por exemplo, nas garantias dos povos árabes, não é? O mundo inteiro está assim. Aliás, ontem, no voto, eu tive a oportunidade de assistir a alguns dos votos, isso foi colocado muito claramente. Acontece que a redação dada na nossa Constituição leva a acreditar que, se ela não pode ser considerada culpada, ela não pode cumprir pena. Aí, 2 vertentes, que é essa interpretação literal e olhando apenas esse inciso 57 do artigo 5º da Constituição, ou vamos dizer assim, numa lógica constitucional, que pode dar interpretações diferentes. Se a pessoa interpretar esse inciso isoladamente, efetivamente não caberia, enquanto não terminar os recursos possíveis, não caberia prender. Se, por outro lado, você for lá a lógica da Constituição, é possível defender que se prende após o 2º grau, e não é à toa que é 2º grau, até porque tem o ministro-presidente Dias Toffoli defende algo alternativo que eu nem sei de onde ele vem essa alternatividade, porque pelo menos em fundamento jurídico não há. Né? E se for entendido, cabe depois, porque foi garantido o devido processo legal, tudo foi garantido, e o duplo grau de jurisdição. Nesse ponto que eu queria chegar, José Ricardo, nesse meio termo, doutora Zildete, ou prende ou não prende, ou tem direito ao recurso até a última instância, ou não tem, né? Só tem, aparentemente, 2 saídas. O que pensar de um meio termo? Eu creio, né, que nós até estávamos conversando, eu creio que o legislador lá atrás, quando criou essa norma, ele não pensava que haveria tanta morosidade, né? Porque o problema maior também é a morosidade da justiça em relação aos julgamentos e a quantidade de recursos. Porque
fica difícil. Como o doutor falou, né, em relação à interpretação, a lei está clara lá e muitas pessoas entendem. A lei está lá, fala, após o trânsito de julgado, a prisão. Mas, como o nosso direito não é uma coisa exata, interpretação, eu penso que, dependendo da decisão dos juízes, né, ou se julgar a favor ou contra, eu penso que não deveria ter repercussão geral, porque essa norma só poderia mudar mesmo através de uma nova lei, não através de uma jurisprudência. Não creio que possa virar jurisprudência para a prisão em segunda instância, apesar de ser a favor da prisão após a condenação em segunda instância, até como cidadã, porque dá uma impressão de injustiça, de causa prescrição, né? Muitas pessoas, como a gente viu o caso do Maluf lá, e não sei o que acontece dessa morosidade dos nossos processos, desses monte de recursos, não sei se deveria mudar e se acabar com um pouco de recurso, tirar um pouco desses recursos e de alguma forma mudar essa situação, porque eu penso que do jeito que está também não dá para continuar, porque nos leva a uma impunidade. É isso que os cidadãos estão vendo, e também penso que os julgadores lá, os ministros, não devem também decidir essa situação com base no clamor popular, porque o juiz tem que julgar com base na lei, na interpretação, porque a lei prevê, né, que o juiz julga na letra fria da lei, como o doutor mesmo falou, né, que tem juízes, tem ministros que julgam com a letra fria da lei, vai lá, não pode, só após o trânsito de julgado. E tem juízes que interpretam essa lei. Vamos interpretar a lei, vamos mudar, mas não julgar em clamor social, mas julgar de acordo com a lei. Eu queria fazer só uma observação quanto a isso, com relação à possibilidade de demorar. Foi citado até por alguns ministros que casos de 21 anos de prescrição, 1000 processos penais prescreveram no STJ e no STF. Agora, o que eu quero reforçar aqui é que, mesmo interpretando juridicamente, é possível chegar à conclusão que a prisão em segunda instância. Por que é? Primeiro, quais são os recursos que cabem para o STF, para o STJ e para o STF? Recurso especial, recurso extraordinário. A própria Constituição e a lei dizem que não tem efeito suspensivo. A ausência do efeito suspensivo automaticamente nos faz crer que pode executar a pena. Sem contar que essas 4 instâncias que nós temos aqui no Brasil fogem da prática global, né? Na realidade chamam de 4 instâncias porque erroneamente acaba virando, mas na verdade a Constituição não prevê 4 instâncias. O Fernando Lotto, esse ponto levantado pela doutora Gildete, da questão da morosidade, era o que a gente deveria, acho que discutir de fato, é acabar com a morosidade, porque aí não tem segunda ou nem quarta instância. Se tudo vai andar rápido, vamos chegar à quarta instância, os crimes não vão prescrever e as decisões serão tomadas da forma como devem ser, não? Olha, acho que o comentário dela foi muito oportuno no sentido, a morosidade, isso ninguém pode negar. O caso do Maluf que ela citou é emblemático, cria na população um sinal muito negativo. Isso tem que ser consertado, quer dizer, não importa, eu não vou discutir o mérito da lei, os recursos, mas deve-se tentar promover, executar aquilo que a lei se propunha a fazer ao ser escrita. E aí eu acho que tem que ter um olhar talvez um pouco mais crítico e falar o seguinte, a finalidade seria essa, evitar isso ou fazer valer aquilo. E, nesse sentido, tomar uma decisão talvez um pouco mais rápido. E aí, se nós temos algo intermediário, algo diferente do que está hoje escrito, precisaria ver se isso atenderia ao que deve ser feito para não penalizar ninguém. Isso não seria também correto. Deixa eu falar agora da presença da Procuradora do Estado, doutora Ana Paula Zomer, diretora da ABM-CJ e integrante
Ela é membro consultor da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Seja bem-vinda, doutora Ana Paula. Muito obrigada, um prazer estar aqui novamente com vocês. Muito obrigada. Prazer é todo nosso. Doutora Ana Paula, este artigo 5º da Constituição, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então tem um lado que diz que esse artigo não fala de prisão, então daí a segunda instância ou não a segunda instância, enfim. Lá atrás, em 1988, quando a Constituição foi elaborada, o legislador não foi capaz de prever que esse artigo teria essa dupla interpretação? Pois é, eu acho que assim, eu acho que o problema não é esse. Eu acho que o problema é que, na verdade, em função da morosidade que é flagrante e que realmente, em função desses vários graus de jurisdição, vem se estendendo e com isso maculando a própria efetividade do sistema jurisdicional, começa-se a tentar da interpretação para o texto constitucional diferente daquela que ela efetivamente tem. Então, a solução, ela é uma solução que, no meu modesto entendimento, não perpassa por essas tergiversações, ela perpassa por uma emenda constitucional, não é? Eu acho que nós precisamos de uma emenda constitucional que deixe muito claro quais os limites ou que transforme, ou que modifique o texto constitucional. Porque o texto constitucional, eu não concordo com a morosidade e muito menos concordo que nós tenhamos que levar a tantos graus de jurisdição uma determinada situação. O fato é que, da maneira como a Constituição está colocada, dar outra interpretação a ela apequenar o texto constitucional. E o texto constitucional só pode ser revogado através de emenda constitucional. E nós temos um levante bastante grande no Congresso em relação a isso. Então, acho que nós temos que ter uma PEC. Sim. Não dá para mudar de outro jeito, é o meu entendimento. Vamos considerar, porque tudo vai ser definido lá no Supremo, seja qual for a decisão, segunda instância ou não. Digamos que permaneça a segunda instância. E no Congresso Nacional vote-se uma PEC, e lá eles tomem uma decisão diferente dessa, que mudem a Constituição num entendimento diferente, ou que o Supremo derrube o que existe hoje e vote a ser no trânsito em julgado, e o Congresso numa PEC defina de uma outra maneira. Como é que fica essa situação toda de insegurança jurídica? Pois é, a insegurança jurídica é o maior dos males do nosso sistema. E ele é uma coisa tão flagrante que você veja, até independentemente desse contexto, hoje em dia, se o seu processo é distribuído para uma determinada Câmara, você pode ter um julgamento completamente diferente daquele que você teria numa Câmara exatamente ao lado dessa. Essa falta de uma certa, claro que há divergências naturais de posicionamento, isso é comum, existem correntes doutrinárias, correntes jurisprudenciais que devem ser respeitadas, mas as disparidades muito flagrantes no sistema, elas causam uma insegurança jurídica muito grande, independentemente desse assunto do qual nós estamos tratando. E nesse assunto aqui, o que vai prevalecer é o que ficar definido numa eventual emenda constitucional. Não é? O Supremo, o que decidir agora, sendo ele a última instância, evidentemente, isso vai ter uma repercussão para todos os casos similares e que estejam em andamento. Mas se isso posteriormente for objeto de uma emenda constitucional, a emenda constitucional é o que vai valer, não é? Gostaria de fazer só uma observação acho que fruto desse momento social e político de uma sociedade completamente deflagrada, até se fala em Brasília, nos meios jurídicos e de pessoas ligadas aos ministros, que, numa eventual decisão de que tem que aguardar o trânsito julgado e vier uma emenda constitucional, alguns ministros do Supremo defendem que é cláusula pétrea e que não pode ser modificada. Quer dizer, nós estamos num momento bastante complexo, não é? Existe isso. Eu não estou, assim, fazendo o papel de colocar o terror, nada disso, mas estou dizendo só que esse embate existe, né? Que tem ministro que acha que... Não só acha,
não concorda com a prisão em segunda instância, como acha que Inclusive, é uma cláusula pétrea, que não que... pode ser modificada de forma alguma. Inclusive, aquela que vai dar o voto final, a Rosa Weber, ela, pessoal, a opinião pessoal dela, como ela não concorda, é só após o trânsito. Ela julgou em 2018, porque ela julgou com a corte, né? Porque a corte tinha colegiado. Por isso ela é apontada como a fiel da balança, se ela vai votar conforme a convicção dela ou com o colegiado. A convicção dela, porque ela julgou em 2018 a prisão em segunda instância com colegiado. Agora, a sua pergunta, Mauro, que você fez para a doutora, eu acho assim que, porque, na realidade, se o Supremo, mesmo que ele julgue agora, é só uma jurisprudência, não vai valer para todo mundo, porque lá, como você disse, tem vários ministros que entendem diferente. Então, só mesmo através da mudança da lei que vai ser repercussão para todo mundo, vai ser geral. Eles poderiam, eu acho que com uma votação tão dividida, não se vai fazer uma súmula vinculante. Não há como fazer súmula vinculante. E ainda temos esse problema, como eu disse, de alguns ministros entenderem que é uma cláusula pétrea, que não poderia ser modificada. Ministros e vários especialistas do direito, né? Entende? Muita gente pergunta, o leigo especialmente, uma jurisprudência pode ser modificada e se criar uma outra jurisprudência, ou seja, o entendimento de 2016, ele pode ser modificado? Com certeza. Com certeza. A jurisprudência, o que ela é? Na verdade, um conjunto de decisões proferidas por uma corte reiteradas no mesmo sentido. Isso é o conceito clássico de jurisprudência. Na medida em que mudam as cabeças pensantes de uma determinada corte, é natural que a jurisprudência mude ou que os tempos avancem, enfim, que um contexto social, político mude e a jurisprudência, portanto, acompanhe essas mudanças. Então, não há qualquer problema em relação a isso. Não, porque a impressão é assim, mudou o time, então muda o entendimento, mas a decisão não é da instituição, independentemente do time. Trocou o time, todo mundo se aposentou, saiu, foi embora, vieram outros. Vamos mudar o entendimento? É difícil isso mesmo para o leigo entender, mas é possível, isso acontece. Por isso que num caso tão sério e tão grave como esse, não é? Porque essa é uma decisão muito emblemática que afeta milhares de pessoas, né? A discussão que se está fazendo aqui, no meu modo de entender, ela só tem uma solução para espancar qualquer dúvida, que é a emenda constitucional. Não tem como se fugir disso. Todo o resto vamos dizer, é uma maneira de se tentar maquiar aquilo que o texto constitucional diz. E o texto constitucional é claro, né? Ninguém será considerado... Você acha que o Congresso Nacional fugiu à sua responsabilidade, uma vez que essa seria uma tarefa, fazer uma PEC, seria a tarefa deles desde 2016 até agora? Eu acho que existe um movimento hoje bastante grande no Congresso em relação a isso, pelo menos é o que se ouve, não é? Há um grupo bastante... vamos dizer, denso de congressistas que endossam a confecção da PEC, e eu acho que a confecção da PEC é a que vai espancar as dúvidas, eu né? creio que não há interesse, que eles não vão mudar, não. Eu creio que o Congresso não tem interesse, não. No projeto anticrime do Moro tinha, que eu também não concordo lá com essa, né? Ele queria mudar, tinha lá um artigo para mudar, mas o grupo já excluiu, porque também é só através de PEC, não pode ser por lei. Mas eu creio que o Congresso não há interesse. Tem um dado que eu acho interessante, né? E aí já não estou falando nem sobre o aspecto de interpretação da Constituição, mas vários defensores que se posicionaram no Congresso, porque teve amicus curiae, teve a Associação dos Advogados Criminalistas, várias intervenções, né? Que viram o lado jurídico e quiseram mostrar um lado social, e mostraram justamente o contrário. Disseram que dar início ao cumprimento da pena depois da confirmação da condenação em segunda instância seria contra a população mais pobre. E é justamente o contrário. Mesmo com o trabalho super valoroso da Defensoria Pública, que eu tenho muita admiração, esses processos que acabam prescrevendo, que ficam lá, pelos números que eu vi ontem, que era da Secretaria do STF, assim, 0,31% dos processos que têm modificação
dos processos penais que chegam lá, tem modificada a decisão da condenação, e normalmente a realidade é que são de pessoas de alto poder aquisitivo que podem pagar escritórios de grandes advogados. Nenhuma crítica aos advogados. O advogado está fazendo o papel dele. Se eu precisasse de um advogado, eu ia contratar um que fosse o maior guerreiro. Óbvio, é o que todo mundo quer. Mas a verdade é que não essa possibilidade de estender o processo indefinidamente e buscar prescrição é uma possibilidade que privilegia, mais uma vez, a parte mais pobre, mais rica da população. Não é nem 1%, talvez seja 0,5% da população. Bom, vamos lá passar para o nosso próximo tema. O Greenpeace realizou ontem, em frente ao Palácio do Planalto, um protesto contra a política ambiental do governo Jair Bolsonaro. Os manifestantes colocaram tinta preta no asfalto para simbolizar o óleo derramado nas praias do Nordeste e espalharam madeira queimada que teria sido recolhida de locais de extração ilegal na Amazônia. Segundo a ONG, 17 ativistas foram detidos pela Polícia Militar do Distrito Federal e levados à delegacia. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chegou a chamar o pessoal aí de ecoterroristas. O ministro foi para a televisão ontem à noite para falar das ações do governo. O fato é que existia um comitê, não estou me lembrando exatamente o nome, Zé Ricardo, que tratava dessas questões de acidentes com óleo e que foi extinto agora em abril. Não fosse extinto esse comitê, que cenário a gente teria hoje em relação a... Mudaria alguma coisa em relação a ações neste caso? Eu acredito que mudaria pelo menos o tempo de resposta do governo ao problema ambiental que apareceu, porque esses comitês foram criados justamente por problemas anteriores ocorridos. E eles, pelo menos em tese, formalmente, eles tinham uma capacidade de uma resposta mais imediata, não é? E no caso presente, eu acho que até assim fica mais claro, claro o erro de se extinguir um comitê como esse, quando se percebe que o governo só foi agir depois de muita crítica, né? Começou a agir correto. E até tive visão diferente com alguns colegas, mas no fundo, quem antes do governo começar a agir através da Marinha e do Exército, num primeiro momento, quem começou a fazer o serviço foi a população. Doutora Ana Paula, uma pergunta de $1 milhão. De onde vem esse óleo? Você quer os números da Mega Sena também, né? Porque essa é a pergunta a resposta que todo mundo quer e ninguém sabe o que está acontecendo. Pois né? já então, se por isso que eu fiz essa pergunta. Se não tivesse sido extinto o comitê, a gente já teria essa resposta? Já se tentou dizer de tudo, né? Já se tentou usar de forma política, já se tentou dizer que é um óleo inimigo, né? Agora, evidentemente, se a gente tivesse, imagino eu, o comitê, talvez a resposta fosse um pouco mais célere, né? O que é inadmissível aqui dentro do que você está colocando, Mauro, dos ativistas, é que uma manifestação, e que não seja, evidentemente, uma manifestação baderneira, de quebra-quebra, destrutiva, que, enfim, não leva a absolutamente nada, né? Porque, na verdade, você só piora a situação, né? Você só instala mais caos dentro daquilo que já não está bom, né? Que ela seja retalhada dessa forma, porque as pessoas estão protestando por alguma coisa que é absolutamente legítima, né? Que é a preservação do meio ambiente, que é a preservação do nosso litoral, das nossas praias, das futuras gerações, ou seja, você não pode coibir com violência alguma coisa que é pacífica e legítima. Não vejo sentido, sinceramente, nisso, né? Sou absolutamente contrária a qualquer manifestação baderneira, né? Qualquer manifestação violenta. Eu acho que não se combate esse tipo de problema grave de forma violenta. Aliás, a violência sempre é a pior das soluções no combate a qualquer tipo de problema, né? Mas você... enfim, retalhar dessa forma, ao invés de buscar responder a essa sua inteligente pergunta,
não faz o menor sentido no meu modo de ver, né? Vamos tentar, então, esse é o grande problema do nosso país, né? Nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo, né? A prevenção das coisas, ela não é pensada, né? Então, a gente extingue comitê, a gente não cria mecanismos para prevenir que acidentes dessa natureza ocorra, então as barragens, elas ruem e dizimam locais, cidades e populações. O Brasil, ele infelizmente tem essa tradição, né, de que ele só entra em campo no último minuto do segundo tempo, né, e ao invés da gente jogar a partida inteira, e isso é muito ruim, né? Por isso que a gente fica fazendo essa pergunta que você fez, né? E não é essa a pergunta que a gente deveria estar se fazendo, é o que fazer para prevenir que esses acidentes aconteçam? Porque na medida em que isso, e claro, ainda que com uma grande rede de prevenção, ninguém está livre de que um ou outro acidente aconteça. Mas vamos fazer uma conta, Mauro, de quantos acidentes nós temos visto em nível ambiental no nosso país nesse ano? Foram inúmeros, né? É assustador o que está acontecendo. Então eu vou transferir essa pergunta para a doutora Zildete. O que a gente tem que fazer para evitar essas tragédias ambientais? E por que o Brasil tem essa tradição? É outra pergunta. Outra pergunta de 1 milhão. Bem São 2 milhões de agora. Responder. E eu também concordo com a doutora, né? Porque depois, segundo a gente se leu, né? Foi 41 dias após a notificação do primeiro foco, né, do óleo, e que o nosso governo tomou alguma atitude, e achei também um absurdo a atitude do nosso ministro, né, do meio ambiente em relação a essa ONG ativista. Ele já até declarou que não quer conversar com eles, e ele que começou também, né, ele publicou um vídeo no Twitter, editado, tirando a parte que o ativista falou, né, que eles determinaram pessoal da ONG para ir lá nas praias, e ele colocou lá que só a parte que era favorável a ele, aí já começou o embate, né, e aí eles foram também, foram lá no Congresso tomar uma atitude, né, que eu acho também, não gostei assim bem da atitude em relação a uma pessoa ativista colocar aquele monte de sujeira no meio lá em frente ao Congresso, mas também achei um absurdo a prisão, achei um abuso de autoridade. Sim, até eu achei que poderia realmente ter esse lado, né? Pensei, porque primeiro eu fiquei pasmo com a questão da detenção, né? Eu até anotei aqui, trouxe a minha Constituição comentada. O artigo 5º, inciso 16º, garante a possibilidade de reunião pacífica e sem armas em local aberto ao público, independente de autorização, desde que não frustre outra reunião. Então eu já fico pensando, porque veja, num primeiro momento eu não vou criticar um lado ou outro, eu vou pensar por que houve detenção. Pensei até em dano. Aí vi uma outra notícia, um outro meio de informação, que o Greenpeace esclareceu que não era óleo, era uma tinta biodegradável e lavável. Sim. E que eles iam deixar durante um tempo e que iam depois iam lavar. Que só não deu tempo porque foram detidos. Até hoje eu não entendi por que foram detidos. Mauro, mas eu penso que deve ter algum indício sobre a Venezuela, porque ontem o ministro falou que o presidente da República, o Bolsonaro, enviou uma carta para organizações dos Estados americanos pedindo que a Venezuela se manifeste sobre esses óleos. Então eu pensei, deve ter algum indício para ele tomar essa atitude, porque do nada assim ele ia pedir para a Venezuela se manifestar. Eu não duvido que ele pedisse do nada, mas me parece que o único indício é a composição do petróleo. E porque o petróleo ele não, vamos dizer assim, ele não tem sempre a mesma densidade, a mesma serventia tal, e que poderia ser da Venezuela, porque ela tem esse tipo de petróleo e está mais próximo. Só que também já se aventa a possibilidade de ter sido um naufrágio da empresa Shell. Então eu acho que está sendo tratado sem a seriedade, porque, veja, eu acho que governar não é ficar no Twitter, com todo o respeito. Fernando Lotto.
Eu não tenho a resposta, Mauro, para as perguntas que foram colocadas. Gostaria de ter a chance de $1 bilhão. Você estaria milionário agora. Mas eu vejo uma questão que a gente não pode esquecer. Acho que um acidente dessa magnitude só aconteceu com Exxon Valdez, que destruiu boa parte do meio ambiente que circunda o Alasca, isso no final dos anos 90. De lá para cá, a legislação que envolve transporte de óleo mudou. Os navios tiveram que se adaptar, o que eles chamam de double wall, ou seja, paredes duplas, para transportar óleo. Em muitos países não se aceita nada desse tipo. Aparentemente tem alguém que atuou de forma criminosa ou irresponsável que resultou nisso. Não importa se estava a 500 milhas marítimas, a 200, enfim, e de quem é esse óleo, mas alguém está agindo de forma criminosa, está se ocultando dessa responsabilidade. Eu acho que, independente se é a empresa A, B ou C, levanta a mão e tenta ajudar no que for possível. E outra coisa que me chama a atenção a gente consegue monitorar muita coisa a partir dos satélites. Como é que ninguém tem uma foto disso? Alguém tem essa imagem. Da onde começou, sabe? Aquela história, o garotinho mijou na piscina. Ok, o navio está começando a derramar óleo. Você sabe que navio, que bandeira e onde ele está hoje. Então, eu acho que nós temos tecnologia para indicar o culpado. Eu gostaria que o culpado se apresentasse antes disso. Seria mais honesto, mais correto. Mas tem interesses, porque não dá para a gente entender que é apenas um acidente, que foi o país A, B ou C. Nós temos mecanismos para literalmente apontar o dedo para o culpado e mandar a conta para ele, porque essa conta vai ser monstruosa para essa região atingida. O garotinho que fez xixi na piscina vai ter que aparecer. Exatamente. Bom, o próximo tema é o seguinte: a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério da Economia e a Presidência da República aprovaram no último dia 9 o plano digital da agência. Parte da estratégia prevê a transformação de 120 serviços de manuais para digitais até 2020. Segundo a direção da Anvisa, a tecnologia deve gerar economia e oportunidades para rever processos de trabalho de forma integrada, propiciar um melhor atendimento às necessidades dos usuários e cidadãos e otimizar todos os serviços. Fernando, veio tarde este plano? Olha, na verdade não, Mauro. A Anvisa, a Casa Civil, em particular essa diretoria atual, tem já há alguns anos feito esforço no sentido de automatizar, simplificar, melhorar a vida para aqueles que dependem da agência, que é uma agência reguladora. Principalmente quando a gente fala do lado das empresas, aquelas que têm produtos que estão sob o chapéu da Anvisa. Esse esforço tem acontecido continuamente nos últimos 2 anos, eu tenho percebido, resultado em uma série de processos mais simples, menos onerosos e tal. Essa situação agora, essa melhoria agora, ela é bem-vinda, não é tarde, e ela deve ajudar com a Anvisa, que por sua vez, tem recursos escassos e que podem ser reduzidos com o tempo, já que a gente fala constantemente de aposentadoria de servidores sem uma reposição na mesma proporção. Ou seja, a Anvisa terá que continuar fazendo a mesma coisa, eu diria mais coisas, com menos gente. Isso é inevitável, eles têm que fazer isso. Eu acho que isso não só é necessário, como é algo até positivo para quem depende da Anvisa. O consumidor, as empresas, teriam que ter o processo, os seus pleitos, as suas queixas atendidas. Na medida que você tem isso na forma digital, isso você tem mais garantias. Então, eu vejo com bons olhos e como algo que a Anvisa está trabalhando. Eles têm sido muito cautelosos na adoção dessas medidas. Nunca é feito uma coisa, como a gente chama, faz e se aplica para todos no dia seguinte. Não, eles são cautelosos, fazem gradualmente. Eu entendo que isso será positivo e boa parte dos envolvidos direto e indiretamente serão beneficiados com isso. É algo que merece elogio, sim. O tempo é razoável, né? Até o final de 2020, a gente tem um ano, então, pela frente. Sim, porque tudo que envolve a Anvisa não são processos simples, pequenos, não é um serviço de atendimento ao cliente de uma indústria, são processos, e muitos deles volumosos. Então,
o que eles fizerem até lá será bem feito e será robusto, eu entendo. Então, o prazo me parece ser bastante adequado. Vocês querem comentar? Passamos para o próximo tema. Isso eu acho bom para nós, né, cidadão. Serviço de Vamos torcer. acelerar o nosso serviço para nós. Sem o caminho, né? O caminho que a sociedade está tomando. Isso. É difícil não partir para isso. Exatamente. E até porque, no final das contas, tudo que você consegue implementar de forma eletrônica, ela tem uma rastreabilidade maior, não tem aquela história de que o meu papel está por cima do monte, não. Deu entrada eletrônica, a máquina controla as coisas. Então dá para falar, não, eu coloquei no dia tal. Não colocou. Até para que a gente... como o imposto de renda. Chegou na meia-noite, meia-noite e 1, você não consegue enviar sua declaração. Eles desligam, é uma coisa muito precisa. Então, nesse sentido, ele traz confiabilidade para o processo, o que a gente pode prever nesse momento. Até para que a gente mude um pouco a nossa percepção em relação, não só à Anvisa, em relação às agências reguladoras, né, que a gente está sempre perguntando qual é o trabalho que é feito, o lado de quem que estão defendendo. A gente, vendo ações nesse sentido, a gente pode tentar mudar a nossa percepção. Sim, e até porque se a Anvisa for se ater ao papel principal dela, o papel principal da Anvisa é assegurar a segurança dos produtos que estão no mercado. Ela é uma agência de vigilância sanitária, isso está no acrônimo do nome dela, garantir exatamente isso, quer dizer, que haja segurança para nós, consumidores, e que haja efetividade dos produtos que estão no mercado. Não adianta é seguro, mas não produz o efeito desejado, também não seria. E a Anvisa, esse é o principal trabalho, ela deve se voltar para isso, e facilitar ou fazer diferente tudo que for, que estiver distante disso. Bom, gente, tem perguntas do público aqui já para todos vocês, mas eu quero passar aqui, vamos ver se a gente consegue mais um tema aqui da nossa pauta. Eu vou falar aqui da CPI das fake news. Foco de preocupação do governo Jair Bolsonaro, a CPI das fake news tem sido dominada pela oposição. Dos 92 pedidos aprovados no colegiado desde o seu início, 85 tiveram como autor parlamentares do PT, PSB ou PDT. A ofensiva dos opositores ganhou força após a ex-líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, do PSL aqui de São Paulo, apontar a ligação de filhos de Bolsonaro com uma rede organizada para espalhar fake news e atacar adversários. José Ricardo, essa briga ou esse racha dentro do PSL, esse é o problema responsável pelo que está acontecendo dentro da CPI? O governo pode estar comprometido aí no resultado? Sobrou até para Peppa Pig, né? Olha, uma novela, né? É um pouco complexo fazer afirmação, mas assim, indícios existem de que sim. A gente teria que ver, até a questão do envolve o PSL, né? A gente tem que começar talvez um pouco antes, que é a realidade da política brasileira de ter muitos partidos que são única e exclusivamente criados para acomodar situações regionais ou para possibilitar a candidatura a governador ou a presidente ou a prefeito, né, uma candidatura majoritária. A realidade é que o PSL, antes dessa eleição, era um desconhecido. Não é? Nessa, vamos dizer assim, nesse posicionamento que o eleitor tomou de, vamos dizer assim, aderir às ideias do atual presidente, esse partido cresceu. Só que ele cresceu sem nenhuma coesão, sem nada assim, não se pode falar, não se dá para identificar, inclusive, se há uma ideologia, se há uma meta para o país, para os estados, para os municípios, tal. E, agora, mais especificamente com a questão da fake news, eu diria o seguinte, né? A internet é um instrumento, assim como uma faca é um instrumento. Eu posso fazer um churrasco, posso matar uma pessoa. A internet é um instrumento e ela vem sendo usada no mundo inteiro
como uma forma de cooptação de votos. Não sei qual é o limite a que limite isso chega e a efetividade disso. Mas, efetivamente, não só CPIs, mas estudos profundos devem ser feitos em relação a isso, né? Não para coibir a liberdade, mas para coibir o crime. Não é? E para reordenar, né? E também para informar a população. Porque é até um exemplo pessoal de ontem que eu recebi num dos grupos de WhatsApp que eu tenho. Eu não vou me alongar o que era a notícia, mas eu achei tão absurdo que eu coloquei para a pessoa que colocou, eu falei assim, olha, se isso for verdade, é muito grave, mas você checou? Porque isso me parece fake news, parece montado. A resposta que eu tive é, eu não tenho tempo de checar. E para não ser mal educado de dizer, então, não posta, eu falei, bom, se eu puder checar, eu vou checar e depois te respondo. E é óbvio que era um absurdo, assim, aquelas coisas. Então, algum mecanismo tem que ser feito. Né? A notícia fala, doutora Ana Paula, desse crescimento da oposição dentro da CPI das fake news, com essa apresentação dos 92 pedidos aprovados lá dentro do colegiado. Então, isso poderia ter a ver, esse crescimento, com essa briga dentro do PSL? Pois é, isso que é assustador, né? É claro, tudo isso que foi dito agora, eu concordo em gênero, número e grau, mas eu acho que o problema maior é no que nós estamos transformando a forma de governar desse país. Né? É claro que hoje as campanhas não são mais as campanhas tradicionais, porque, evidentemente, as redes sociais fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da forma de se chegar aos eleitores e de se fazer campanha, e é natural que assim seja. Assim como nós falamos que a jurisprudência vai mudando, as formas de comunicação vão mudando e nós vamos nos adequando a essas realidades. O presidente Jair Bolsonaro é o grande exemplo disso. Foi eleito, grande exemplo disso. Foi eleito com base nas redes sociais, e muitas pessoas que não tiveram dinheiro suficiente para fazer as suas campanhas, fizeram através das redes sociais e se elegeram. Ok, até aí. Agora, discutir os problemas da nação, ou usar de má fé de determinados, se fingindo preocupado com determinados problemas, como é o problema das fake news, que é um problema sério, não é? Você, às vezes, macula a imagem de uma pessoa, de uma empresa, através de uma notícia falsa, deliberadamente. Isso é uma atitude criminosa, sabe? Usar isso para, de alguma maneira, governar ou não governar, deixar o país à deriva, isso é de uma gravidade enorme. Então, eu vejo má fé de ambas as partes aqui. Eu acho que é muito importante a gente se adequar à realidade, se adequar aos novos tempos, mas entender que, assim, existem contextos muito importantes e muito relevantes para ficarem à esfera do Twitter, para ficarem só na esfera das outras redes, do Instagram, etc., sabe? E que deveriam ser debatidos de forma concreta no parlamento. Né? E o que nós estamos vendo é que ganham uma repercussão muito maior do que temas como, por exemplo, o que nós debatemos aqui sobre o vazamento de óleo, etc. E é como se uma fofoca, um estupim de fake news fosse muito mais relevante para os destinos da nação do que um dano ambiental enorme. Está errado, está completamente errado, está desvirtuado. Né? É claro que é um problema, mas o que está por detrás disso? Qual é a intenção disso? Sabe? Essa guerra leva ao quê? Aonde se está preocupado? Né? Nós falamos aqui, né, o nosso publicitário deu uma aula aqui sobre a Anvisa, sobre tudo aquilo que deve ser feito, sobre o respeito ao cidadão. Será que não é isso que a gente tem que pensar? Será que não é essa a forma correta? Né? E nós estamos aqui o quê? Usando de um pretexto, sabe, para criar uma falsa liderança e não dar governabilidade ao país. É assustador isso, né? Zildete, vamos bem objetivamente, o Fernando também, para a gente ir para as perguntas. Né, é que essas pessoas legitimam condutas. E se eles não dão um exemplo para outros, para o povo, eu já vi o nosso próprio presidente publicar fake news. Então, eu acho também muito preocupante essa situação de fake news, porque o nosso maior patrimônio é a vida, e o segundo é a reputação.
Porque quando você cria um problema na nossa reputação, pode levar até a perda da vida, né? O suicídio. Então, eu acho que a internet não é terra sem lei, e nós também devemos criar, sim, leis para punição das fake news. Fernando. Na verdade, nenhum país do mundo está isento dessas situações, né? A gente vê casos levados de um tribunal de um país para outro, tentando buscar o tratamento adequado quando se trata de fake news ou se apossar de dados pessoais. Mas eu estou contigo. Isso não deveria estar na pauta prioritária do nosso dia a dia. Nós temos questões mais importantes para tratar. Isso sim, vai para o final da fila e vamos cuidar. O que nós temos que fazer agora é priorizar as coisas. Isso então, não deveria estar na pauta. Então vamos tratar de coisas mais importantes, que são as perguntas do público, do Gente que Fala. Já que você está com a palavra, Fernando, sim. A sua opinião, a Juliana da Pompeia pergunta a sua opinião sobre os chamados mini planos de saúde que as operadoras querem oferecer aos usuários. Bem objetivamente, Fernando. Olha, eu desconheço a complexidade que isso vai levar. O que eu posso dizer é o seguinte: a ANS, que regulamenta os planos de saúde, ela tem gente muito competente. Isso é uma decisão muito complicada, quer dizer, se o plano é mínimo, mini, se tem participação conjunta pelo associado, pelo credenciado, é muito complicado. Você tem uma população com uma variação monstruosa, e você fazer planos que atendam grupos já é difícil. Esses mini planos talvez venham a cobrir uma lacuna. O que você não pode é ter um plano, vamos dizer assim, como diz o ditado, quer dizer, algo que seja apenas para enganar a população mais leiga, tal. Isso não. E a ANS não deve deixar isso ocorrer. Gildete, o Ricardo de Diadema pergunta: em quais circunstâncias uma manifestação pode ser considerada terrorismo? Eu creio que é como mesmo a doutora falou, né? O doutor que falou, leu lá, né? Onde se junta várias, apesar que essas manifestações que teve lá no Chile, né? A pessoa falando, colocando fogo, colocando isso, eu não considero terrorismo. Mas eu creio que manifestação com terrorismo é onde se junta armas para querer tirar a vida do cidadão, mas enquanto você está lá lutando, brigando, colocando, no caso, eles colocaram lá as tintas ou põe fogo nos pneus, eu não considero terrorismo, não. Eu acho que só que quando já leva para o campo de entrar pessoas armadas, né, juntar um grupo de armados para tentar buscar algum direito, mas tirando vida de pessoas. Ana Paula, a Mariana de Tremembé, ou do Tremembé, acho que aqui no bairro da Zona Norte, né? Qual a validade de uma lista tríplice, já que o governante pode escolher o menos votado, ou até alguém de fora, para procurador-geral? Pois o governante tem realmente essa possibilidade, não é? Existe essa possibilidade. Agora, eu acredito particularmente que o correto seria o governante escolher o mais votado da lista tríplice. Né? Até porque isto faz com que o governante contemple a vontade da carreira que criou aquela lista. Se existe uma lista tríplice, e repito, o governante tem a possibilidade de escolher, ele tem essa discricionariedade de escolher entre um dos 3 mais votados. Né? Isso é uma tradição. E isso é alguma coisa que harmoniza o executivo com aquele poder para quem ele está elegendo aquele nome. E é muito importante que a pessoa que está sendo eleita para conduzir uma determinada instituição seja legitimada pelos seus pares. Na hora que você escolhe alguém que não está em sintonia com os seus pares, eu não estou dizendo nem que seja o caso do Augusto Fares. Eu não estou dizendo que seja esse o caso, mas estou em tese dizendo, acho que é muito importante que essa pessoa esteja em sintonia com os seus pares. E o mais votado, normalmente, é o que está em sintonia com os seus pares, até porque os números demonstram assim. Então, eu acho que legitimar, através da escolha do mais votado, esta vontade da carreira é alguma coisa
interessante até para a governabilidade, para a gestão da própria carreira. É o que eu entendo. E o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta para você, José Ricardo, uma pessoa que não foi intimada antes pode sofrer condução coercitiva? Na minha opinião, não. Não é? Veja, não há uma disciplina legal que esclareça a questão da condução coercitiva. Agora, a prática, ela sempre foi de haver primeiro uma intimação, até porque essas conduções foram coercitivas assim, que chamaram tanto atenção, elas foram realizadas muitas vezes com pessoa que era testemunha, então causa um pouco de mal-estar mesmo, a gente verificar. A prática que sempre esteve foi intimar, no caso dela. Se não compareceu, eu vou te conduzir coercitivamente. Eu lembro que, promotor de justiça no interior, começo de carreira, a gente tinha um modelinho em que a gente ia intimar a pessoa, tinha o número da lei que nos permitia determinar a condução coercitiva no caso do não comparecimento. Tá? E é a lógica, né? Porque eu não vejo, assim, a gente não pode partir de princípio de que o cidadão está errado, de que o cidadão é criminoso. Não, que o cidadão não vai colaborar com a justiça. O princípio que a gente tem que partir é justamente o contrário, é que o cidadão é uma pessoa que cumpre suas obrigações, que quer contribuir com a justiça, ou pode até ter um problema, pode justificar, para depois, então... E a presunção da inocência. Sim, e tem que ter o exato. pedido, né, doutor? E ainda tem que ter o pedido, né, para o juiz, falar, senão ele não vai comparecer, que seja determinado a comparecimento coercitivamente. Ainda tem que fazer o pedido para o juiz. Gente, o tempo acabou, José Ricardo. 5 segundos, 10 vai para a sua despedida. Eu agradeço mais uma vez estar aqui no programa, né? Sempre são temas que estão na mídia, e o que eu acho que eu vejo mais importante é que a gente consegue, mesmo com um tempo pequeno, aprofundar um pouco mais, porque infelizmente hoje a gente vê que as pessoas pararam de ler jornais, revistas e estão se fiando em Twitter e WhatsApp, e que é realmente triste. E é esse o nosso papel aqui, levantar os diferentes pontos Exatamente, de vista, você tem a tese, você tem a antítese, e o ouvinte faz a sua síntese. Exatamente. Não é isso? Ana Paula, sua palavra final. Também, da mesma forma, agradecer e, assim, debater é fundamental numa sociedade democrática. Então, só parabenizar o programa, parabenizar você, Mauro, porque isso é o que se precisa numa democracia. Muito obrigado. Zildete. Também agradeço o convite, e para mim é um aprendizado, tá? E eu adoro também debate, e hoje aqui, como a gente teve posições contrárias à nossa, né? Eu gosto de ouvir os fundamentos. Muito obrigada. Fernando Lotto. Igualmente agradeço, Mauro, a oportunidade de estar aqui em nome da CBDL, e de poder debater, opinar sobre temas que impactam na nossa vida de uma forma democrática, e tentando levar alguma informação que ajude o telespectador a definir o seu entendimento, sua posição acerca de um tema. Acho que é muito importante isso, devemos fomentar tal programa, tal atividade. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, o procurador de Justiça, doutor José Ricardo Vieira de Freitas, a advogada doutora Zildete Leal, a procuradora do Estado, doutora Ana Paula Zomer, e o publicitário Fernando Lotto. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Na mesa de som, o Fabiano Souza e a Darcy, é isso? Muito bom. Na direção técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.